Então, galera, bom dia. Como prometido, dia 1º de junho, fazendo o nosso primeiro vídeo aqui sobre um dos temas que a gente escolheu, sobre o livro O Segredo da Mente Milionária, de Tim Haverker, trazendo alguns pontos que o autor coloca, né? E também falando sobre esse livro, que é um excelente livro, um livro de cabeceira para nós educadores financeiros, ou então para aqueles que querem entender um pouco mais sobre dinheiro, né, sobre vida financeira. Apesar que o livro não fala muito de dinheiro, ele fala muito sobre mentalidade, fala muito sobre mudança de mentalidade, mudança de comportamento. E é um livro que dá alguns conceitos e alguns ordenamentos, né, algumas formas de você mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir a cada final de capítulo. Então eu vou falar um pouco hoje aqui sobre a introdução do livro, sobre o primeiro capítulo do livro, o que o autor traz que a gente pode e vai debater aí no nosso grupo sobre o pensamento de cada um, né? Como eu disse, como eu disse lá no grupo, como o autor também disse, não existe certo e errado, existe o seu modo de agir e de pensar, o seu modo de fazer as coisas, né? Então, começando aqui, eu grifei algumas partes que eu achei importantes do livro, que diz assim, ó: neste livro, não são por si mesmos verdadeiros nem falsos, não estão certos nem errados, apenas reflete os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus. E ele começa falando que sim, tudo que ele conquistou, da forma que ele fez, e o que ele aplicou na vida dos seus alunos, é que fez ele escrever esse livro e trazer tudo o que aconteceu para esse livro, para nos mostrar que há possibilidade, né? Que é possível fazer sim, que é possível mudar, desde que você pratique. E como ele mesmo colocou aqui, não existe verdadeiro nem falso, nem certo e errado. Existe o modo que a gente vai aplicar o que se aprende. Aí ele fala aqui, ó: não se limite só a este livro, guarde o que lhe for útil, sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Ele contém um elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Então, olha só, já na introdução dele ele já coloca um ponto que eu achei muito importante. Se o seu subconsciente não estiver alinhado com o sucesso, nada que você aprenda terá grande importância. Então, somos educadores financeiros, mas se a gente não colocar na nossa cabeça, tá? Se a gente não tiver a certeza que a gente vai ter sucesso, nem adianta, porque a gente não vai sair da mesmice e a gente também não vai ajudar ninguém a sair da mesmice. A gente não vai ter o crescimento que a gente precisa ter para ensinar aos nossos alunos. Então, se você, educador, já não tiver na sua cabeça, na sua mente, no seu subconsciente, que o que você faz já é um sucesso, porque ele tem que ser sucesso primeiro para a nossa vida, para a gente poder também aplicar na vida do outro, não é verdade? Então, primeiro a gente tem que trazer para a gente, para depois a gente aplicar na vida do outro. Não importa o que seja, se você já teve endividado, se você nunca teve endividado, mas é um cara que sabe controlar o seu dinheiro, você está aprendendo mais para poder aplicar mais na vida do outro. Então, assim, mas isso só vai funcionar se você tiver isso no seu subconsciente, se o seu subconsciente trabalhar dessa forma para ter sucesso. Um outro ponto que eu achei interessante também do livro, ele fala assim: tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisando as minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você ainda não saiba. Então, olha só, primeiro ele começa com as nossas crenças, né? Às vezes nós temos crenças que nos limitam ao conhecimento do dinheiro, né? E a gente traz isso lá de trás. Nossos pais usavam aquelas frases, né, que a gente nos treinamentos a gente ouve, né? Dinheiro não dá em árvore, você está pensando que eu sou rico, dinheiro é do mal, aquele monte de coisa que a gente ouve dos nossos pais. Então, quando a gente começa a entender e a quebrar esses paradigmas, que dinheiro não é nada disso, que dinheiro é uma fonte que nos ajuda a enriquecer, que nos ajuda a ter uma vida próspera,
a gente começa a mudar esse pensamento, a mudar essa forma de pensar o dinheiro, né? A gente não tem o dinheiro mais como mal, mas sim como uma ferramenta que nos auxilia a ter as coisas que nós precisamos. Alimentação, vestuário, médicos melhores, escola melhor, viajar, ter uma vida saudável, e mostrar para os nossos alunos o que a gente conquistou aqui, ensinando ele dessa forma também, quebrando essas crenças, quebrando certos paradigmas, ele também vai chegar a isso, né? Vai ter essa vida abundante, né? Que a gente tem e ensina e pratica para que ele também possa ter. Então isso também é muito importante. E o que ele também deixa aqui, um outro ponto também que é muito importante, é se as coisas que você faz não estão indo como você queria, é porque há algo que você ainda não saiba. Por isso que ele disse, por isso que ele escreveu lá no início do livro, não se prenda só no livro, não fique preso só no que está escrito aqui. Né? Leia outros livros, eu tenho aqui vários outros livros aqui do outro lado, mas além de ler outros livros também que falam sobre mudança de comportamento, sobre dinheiro, sobre emocional, sobre neurociência, sobre outros assuntos também. Tem palestras, tem cursos que a gente precisa fazer, porque se algo que a gente está fazendo a gente não chegou ainda, é porque ainda ficou faltando algo. Então, se está faltando algo, é algo que a gente possa aprender, que a gente possa aprender para aplicar na nossa vida e na vida do nosso aluno. Então, o autor ele é bem sagaz. Não se prenda só a este livro, né? Tenha outros conhecimentos, busque outros autores, busque outros cursos, né? Não fique preso só ao EFINC, busque outros cursos, né? Como a gente tem aí do Delano também, que é sobre endividamento. Quem quer trabalhar com endividamento, tem do Maico, que fala sobre investimento. Então, cada ponto a gente pode nichar um ponto único e trabalhar com ele, né? E uma coisa que o Delano mesmo fala, né? Nós somos um clínico geral. Então, a gente atende todos os tópicos que tem no curso. Mas quando você quer ser um especialista, você tem que escolher um tópico e ser especialista naquele tópico. Então, quando o autor ele coloca isso, é para que você tenha um foco, você tenha um ponto. Qual é o seu ponto? Endividamento? Investimento? Comportamental? Neurociência? Ajudar as pessoas de uma outra forma? Então, tem vários pontos tem vários nichos, né, que você pode escolher e trabalhar em cima desse nicho e ser o especialista desse nicho, o especialista dentro dessa área que você vai ajudar o seu cliente, né? A gente tem o conhecimento geral, a gente tem a base geral, mas a gente precisa também ser especialista em uma área. Qual é a sua área? Qual é a área que você deseja ser especialista? Entendeu? É bem isso que o autor coloca. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Eu estou pensando que o rico cumpre os seus compromissos. Psicologia do dinheiro e do sucesso. Então, o modo de pensar determina as ações e os resultados. A nossa mente é o nosso maior obstáculo ao sucesso. Eu falo muito isso com os meus mentorados. Tá? Eu digo para eles que o nosso maior problema de alcançar alguma coisa é porque o nosso cérebro, comprovadamente, ele é preguiçoso. Ele não tem nenhuma vontade de se exercitar para fazer algo novo, porque ele já foi treinado para isso. Ele já é treinado para ser um cérebro que não faça força, que não mude, para que você mantenha do jeito que você está. A gente não vê isso só na nossa vida, na vida financeira. A gente vê isso também para quem às vezes quer emagrecer, quer ir para academia, e o cérebro coloca na mente, para não fazer academia, né, para se manter do jeito que está, porque indo para academia, você é obrigado a fazer vários exercícios. Então o cérebro vai dizer que aqueles exercícios vai te cansar. E ele termina, e se a gente permitir que o cérebro faça isso, ele termina nos tirando a saúde, né? Porque, pensa bem, toda vez que você vai fazer alguma coisa que vai fora do limite do cérebro, ele vai tentar bloquear isso. E isso é natural. Quando você vai contra isso, e você quebra esse paradigma dentro do teu próprio cérebro, vamos dizer, academia. Não, eu vou malhar e ponto. E você começa a malhar, aí você obriga o seu cérebro a trabalhar de uma outra forma.
Então o seu cérebro, ele é obrigado, você tem que estar obrigando ele a fazer o que você quer, a fazer uma outra coisa. Ele não vai por livre e espontânea vontade, ele não vai porque você quer, você tem que fazer ele querer fazer por obrigação. Então, até mesmo para a gente mudar o nosso pensamento referente ao dinheiro, à vida financeira, aquele mudar de vida, porque dá trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar. E o nosso cliente é a mesma coisa, ter a força de vontade de fazer a mudança. Então, isso traz para a gente o quê? Uma mudança brusca, uma mudança radical. E o cérebro, ele é o nosso maior inimigo, né? Ele é o nosso maior inimigo do sucesso. Ele é o maior obstáculo para que a gente não alcance, nem consiga fazer o nosso cliente alcançar o objetivo dele, né? Então, a neurociência também comprova isso, né? Eles falam que o nosso é o Kahneman, né? Ele é rápido e devagar, ele fala sobre isso também. O nosso cérebro tem uma parte que é lenta, outra parte que é muito rápida, e a gente tem que casar os dois para que os dois possam trabalhar juntos, né? E copiando as estratégias de negócio e um modelo de pensar das pessoas ricas, o meu primeiro passo foi me comprometer a fazer o sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando a coisa ia mal. Muitas vezes, a minha própria mente era o meu maior obstáculo de sucesso. Então, olha só, o autor aqui ele já diz que a própria mente dele boicotava ele daquilo que ele queria. Eu hoje sou mentor financeiro. E aí a gente tem relatos de muitas pessoas que não, dentro do período que o curso coloca, né, de 6 meses, você já pagou seu curso, já tem. Só que a gente esquece que cada um de nós tem as nossas dificuldades, temos os nossos próprios problemas, né? E também temos o nosso tempo. Então, às vezes, a gente vê alguns que conseguem, lógico, e alguns que não conseguem pagar o próprio curso com alguns atendimentos, ou até mesmo todo mês ter um cliente. E isso está desanimando alguns educadores financeiros, né? Porque acha que é fácil, e não é fácil. Eu fiz o primeiro, não foi da EFINC, eu fiz o FinPro em 2020, e estou fazendo agora, terminando o EFINC, né? E estou fazendo um outro em especialista de dívidas, que não é do Delano, é de uma outra pessoa, que a gente se conheceu, se casou bem nos nossos interesses. Mas o que me chama a atenção, me chama a atenção e me deixa preocupado, é que muitos dos nossos colegas de trabalho, vamos colocar assim, da mentoria de educação financeira, é que eles ficam presos ao que acontece com o outro, né? Só que o que acontece com o outro, o sucesso do outro, é porque o outro tem um outro objetivo, tem uma outra mentalidade, tem um tempo mais eficaz, tem uma adaptabilidade, um conhecimento mais feroz, mais rápido do que muitos outros. Então, a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, que é tudo conforme o seu tempo, a sua vontade, o seu querer. Se você realmente quer, como o Ken Habeck falou, aquilo que você não sabe porque está faltando aprender. De repente você está tratando pessoas que têm endividadas, só que você não consegue porque você não é especialista em dívidas. Aí você tem que contratar um outro curso, e às vezes você não tem recurso para contratar um curso para ser um especialista em endividamento. Ou você quer ajudar as pessoas a investir, mas você não é especialista em investimento, então você termina se frustrando, porque um curso para aprender a investir também é caro. Então, às vezes, a gente abre mão de certas coisas para poder dar continuidade. Então, assim, não estou julgando, nem questionando nada. A busca da plaquinha também é uma coisa que mina a sua mente, tá? Quando a gente para analisar as coisas, a gente tem que parar para analisar o todo, o seu tempo, o seu modo de aprender, o seu modo de persuadir pessoas. Eu vejo pessoas, às vezes, converso com muitas pessoas da mentoria, né, e alguns educadores, que não conseguem vender
né, a sua mentoria. Mas aí eu falo para ele, cara, eu falo para ele, a maioria eu falo a mesma coisa. Cara, você está vendendo a sua mentoria ou você está vendendo uma solução do problema? Porque a partir do momento que você vende uma mentoria, todo mundo vende também uma mentoria. Mas quando você ouve, faz uma audição, ouve o que o seu cliente realmente quer e vende para ele a solução do problema dele, você consegue vender a sua mentoria. Mas você tem que vender a solução do problema dele. É entender o problema que ele tem e vender a sua solução dentro do problema que ele tem. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a vender as nossas mentorias. Começa a ter sucesso na venda das nossas mentorias. Então, vender não é fácil. Ter uma audição para entender o que o problema do cliente também não é fácil. Mas eu também digo para vocês que não desistam. Por mais não que a gente tome, eu já tomei muito não, as pessoas já ouvi muito não, já vi que não tem interesse, eu pensei que fosse outra coisa, mas é isso, é aquilo. Tem muitas desculpas, vou fazer com você, mês que vem eu vou estar recebendo dinheiro, vou pagar, e a pessoa nunca mais volta. Então tem N motivos, tá? Até por melhor que você seja, tem N motivos para poder vender a sua mentoria, mas foca nisso. Por mais não que você receba, nunca desista. Vai melhorando, vai tentando de novo, vai melhorando, vai tentando de novo, vai melhorando, vai tentando de novo. Essa é a mentalidade de milionário. Essa é a mentalidade de Tim Habeck que está passando nesse livro. De você nunca desistir. Eu acabei de ler para vocês que ele falou que ele entrava num, aí ele viu um outro melhor, largava aquele, ia para o outro, largava aquele, ia para o outro. Então ele nunca concluía um projeto. Quando a gente passa pelo menos a concluir um projeto, a gente consegue, a nossa mente sabe que a gente tem que concluir todos os outros projetos que a gente coloca na nossa vida. Então é isso que o autor fala, é isso que o autor traz para a gente, né? A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas e os jogos internos, que são as ferramentas, e isto, o que você vai aprender nesse livro. Como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem sucedido nele, isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha porque, como diz o escritor Josh Billing, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. E se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser, pensar, adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si só. Então, olha só. Você precisa dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido. Tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de pensar. A dificuldade que nós temos, às vezes, de abrir mão do nosso modo de pensar é o que, às vezes, realmente complica a nossa vida. Né? A forma que eu aprendi a lidar com dinheiro não é a mesma forma que cada um de vocês também aprenderam a lidar com dinheiro. Da mesma forma que eu aprendi a se desfazer do dinheiro, cada um de vocês aprenderam de uma forma diferente a se desfazer do dinheiro. Conforme eu aprendi, da forma que eu aprendi a guardar dinheiro, cada um de vocês também aprenderam uma forma diferente de guardar dinheiro. Então, assim como os nossos clientes aprenderam da forma deles de gastar, de se desfazer ou de guardar o dinheiro. Então, quando a gente não se desprende desses velhos hábitos para aprender novos hábitos e agir dentro desses novos hábitos que vem modificando o mundo, a gente está vendo como as coisas estão se modificando cada vez mais rápido, a gente não consegue atender o nosso cliente, a gente não consegue atender nem a nós mesmos. Então, Tim Habeck, ele toca num ponto muito, muito interessante, que é a mudança que você precisa ter para que você possa mudar o seu modo de entender as coisas, de ver a vida, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir, quando você abre mão das coisas velhas do passado. Então, às vezes, nós não conseguimos fazer certas coisas porque nós deixamos as coisas velhas entrarem e não permitimos que as coisas novas mudem as coisas velhas.
né? A gente esquece que o mundo está mudando, o mundo mudou, as formas de trabalhar, as formas de ter dinheiro, as formas de utilizar o dinheiro, as formas de guardar o dinheiro são totalmente novas. A mais nova é o investimento, bolsa de valores. Alguns anos atrás a gente não tinha nem acesso. Alguns anos atrás a gente nem sabia que podia. Alguns anos atrás a gente não tinha nem pensamento, nem de querer investir na bolsa de valores. De alguns anos para cá virou o boom. É o boom do momento, o investimento em ações, fundos imobiliários, bolsa de valores, ações, e fala disso, fala daquilo, curso de treinamento. Nosso próprio, enfim, já até lançou um livro sobre isso, sobre investimento. Então, a gente viu que tudo já está mudando, a poupança já não é mais aquilo que era antes, que era o carro-chefe dos investimentos, né, da baixa renda, média. E era o que ele vai, não, bota o dinheiro na poupança, que rende daqui a 30 dias, rende X valor. E hoje a gente vê que a poupança não rende nada do que os investimentos hoje vêm rendendo. Então, olha só, você aprendeu uma coisa nova, eu aprendi uma coisa nova, que eu posso investir em ações, eu posso investir em fundos imobiliários que vão me render muito mais do que se eu tivesse deixado dinheiro na poupança. Então, isso é uma coisa nova. Então, isso a gente tem que se adaptar a ela e esquecer as coisas antigas. É isso que a gente tem que trazer para a mente do nosso cliente também e fazer morrer as coisas antigas. Então, assim, quando a gente traz isso para a gente, quando a gente aprende isso, traz para o nosso viver, a gente consegue vender essa solução para o nosso cliente. A gente consegue trabalhar a cabeça do nosso cliente para entender as mudanças, até mesmo em dívidas, né? Muitas coisas no endividamento mudou. Agora, nós, como mentores, temos o conhecimento, vamos buscar mais conhecimento para auxiliar nosso cliente a sair das dívidas, a investir o seu dinheiro, a trabalhar melhor, a usar o seu dinheiro da melhor forma, a tirar ele da escravidão, né? Dizer para o nosso cliente, cara, você não é o escravo do dinheiro, o dinheiro é seu escravo, é o dinheiro que tem que te dar frutos, é o dinheiro que tem que te dar filhos para te sustentar. Então, mas para isso, a gente tem que aprender primeiro a fazer isso também na nossa vida e ver isso funcionando na nossa vida para a gente fazer, entender, gostar e ver, para também passar para o nosso cliente, né? Fazer ele entender que isso é verdadeiro, que isso realmente acontece. Então, às vezes, a gente se prende nisso. Então, o autor, ele coloca que a gente precisa dominar o jogo interno do dinheiro, né? Então, a gente precisa ter esse domínio, porque as ferramentas a gente está tendo, que são as ferramentas do EFINC. Agora, o jogo interno do dinheiro somos nós. Como eu, Ítalo de Menezes, trato o dinheiro. Como cada um de vocês trata o dinheiro. Para que você possa pegar da forma que você trata o dinheiro, com as ferramentas que tem a EFINC, somados, possa melhorar a sua vida, possa melhorar a sua forma de pensar e de agir com o dinheiro, com o seu modo de agir, com o seu modo de pensar. Qual é a ação que você vai fazer? O que isso vai trazer de benefício para o seu cliente quando você for atender sua primeira mentoria, sua terceira, sua quarta mentoria? O que isso vai trazer? Qual é a soma que isso tem para a vida do seu cliente? Então, a gente tem isso. Ter e tem que estar disposto a abrir mão de alguns dados, alguns modos de pensar antigos, né? Então, nós precisamos realmente mudar o nosso modo de pensar e de agir para que a gente possa nos ajudar e ajudar o cliente. Precisamos também de entender o nosso tempo, o tempo de cada um, o tempo de aprendizado. Precisamos de entender que aquilo que a gente não consegue passar para o nosso cliente é porque a gente ainda não sabe. Não é porque a gente não quer, ou não, porque você ainda não sabe, você ainda não estudou aquele assunto, você ainda não se aprofundou naquele assunto, você ainda não entende daquele assunto. Então, nunca diga não para o cliente, porque você pega o assunto, você pega o problema, traz, pesquisa, estuda, busca o conhecimento e auxilia o seu cliente, né? A gente tem uma rede muito grande que várias pessoas, vários mentores são especialistas em alguma área que possa um ajudar o outro. E também a gente não pode esquecer de que um ajudando o outro, a gente cresce todo mundo junto, porque cada um é especialista numa área. Um é especialista na área comportamental, outro vai ser especialista em neurociência, no neurocomportamento, outro vai ser especialista em dívidas de pessoas físicas, dívidas de pessoas empresariais, outro vai ser bom em BPO, outro vai ser bom em outra área. Então, assim, cada um de nós aqui tem que buscar uma área, um nicho, para se especializar. Apesar de clínico geral, a gente aprender tudo, é muito importante a gente também ter uma direção para onde a gente quer seguir.
Gente, vai fazer 25 minutos aqui esse vídeo. Eu vou parar aqui, deixar só essa introdução do livro, só essa introdução que o autor colocou dele aqui, do que ele falou, do que ele pensa, de como ele agiu para mudar a vida dele, mudar o pensamento dele. Então eu vou parar por aqui hoje. Se Deus quiser e permitir, no próximo sábado eu lanço outro livro, já falando sobre o capítulo 1, de como ele já começa a fazer, a nos ensinar como agir em certas situações e como agir também no nosso modo de pensar e os segredos. E a gente começa a aprender os segredos de uma mente milionária. Como a gente vai mudar a nossa mente para a gente ter uma mente milionária, para a gente incutir na mente dos nossos clientes também uma mente milionária. Então eu vou encerrar por aqui, tem 25 minutos, acho que já tem bastante coisa para vocês aí pensarem, analisarem, e buscarem também, e responder lá, botar lá no grupo que você entendeu, o que você não entendeu, o que você gostaria de ter entendido, algo que não ficou claro. Eu vou responder com certeza a vocês, com o maior amor, com o maior carinho. Outros também podem responder, ou também, que a gente possa, na verdade, tá todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito de vencer, com o mesmo intuito de trabalhar, com o mesmo intuito de crescimento mesmo, né? De aprendizado, que a gente possa ajudar um ao outro aí naquilo que cada um é especialista, ou naquilo que cada um já tem um grande conhecimento, tá bom? Então, gente, agradeço aí a vocês, um abraço, tenham um bom final de domingo aí, fui!